Graça e paz, irmãos e irmãs. Antes de lermos a palavra do Senhor, tenho um pedido a fazer aos irmãos. Eu espero sinceramente que Deus nos fale de uma maneira especial nessa manhã. Ele sempre tem falado, mas eu tenho uma expectativa de que Ele fale de uma maneira bem diferenciada hoje. A sua igreja, a mim e a você. E para isso eu peço que você abra o seu coração para receber a palavra. Esteja em oração. Senhor, fala ao meu coração aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso modificar na minha conduta, nos meus pensamentos. Fala, Senhor, porque a Bíblia diz: santificai-vos hoje e amanhã o Senhor vai operar maravilhas. Nós precisamos dessa santificação, que é a submissão à vontade de Deus. E aí sim nós vamos experimentar as maravilhas de Deus. Aí nós vamos experimentar a glória de Deus. A gente olha a igreja, queridos, deveria ser uma congregação de pessoas não perfeitas, porque perfeição só na glória celestial. Vamos chegar lá assim, em nome de Jesus. Mas, por sermos da família de Deus, a nossa vida deveria ser marcada por mais obediência, por mais humildade, por mais quebrantamento, por mais excelência, por mais conhecimento de Deus, intimidade com Deus. A nossa vida deveria estar no patamar mais elevado, não que produzisse orgulho, soberba, mas que produzisse de fato a honra e a glória de Deus, para que as pessoas, ao verem aqueles que se dizem povo de Deus, pudessem e possam perceber essa mudança, essa qualidade de vida. Nós devemos, podemos e pela graça de Deus vamos ter uma qualidade de vida sobreexcelente em nome do Senhor Jesus. Que Deus dê a você uma qualidade de vida sobreexcelente para a sua própria glória, em nome de Jesus. Dito isso, querido, nós vamos continuar estudando o livro de 1 Coríntios. Estamos no capítulo 1 e nós vamos ler os versículos de 4 a 9. Nós vamos ler esses versículos, mas na realidade hoje nós vamos meditar apenas em 2. Mas nós vamos ler em todo esse texto sagrado. Diz a palavra do Senhor: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra e temos a responsabilidade de explicá-la, para que todos possam compreendê-la, para vivenciá-la, para obedecê-la. Eu te peço, Senhor, que não venha sair da minha boca nenhuma palavra que seja pensamento humano, mas somente aquele que vem de ti, do teu coração para o coração do teu povo, da tua igreja. Senhor, fala conosco. Senhor, nos visita. E eu te peço, Senhor, como aquele que tem que entregar a tua palavra, a graça de ser fiel. A mesma graça que tu revestistes a Pedro no Pentecostes, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra e essa palavra produziu vida.
Ó Senhor, me enche com o Espírito Santo. Senhor, me enche com o Espírito Santo, para que possamos, com unção, com poder, com autoridade, com fluência no falar, transmitir a tua santa palavra, e esta palavra venha produzir fé, transformação, libertação, cura, que esta palavra venha trazer salvação, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Amados, nós vivemos tempos, e quem temos focado nas imperfeições da igreja e nas diferenças que nos cercam e nos separam, como também nas frustrações das nossas expectativas. Eu vou ler essa parte introdutória novamente. Nós temos focado muito mais nas falhas das pessoas, nas imperfeições da igreja, nas diferenças que nos separam e nas frustrações das nossas expectativas. Mas só que a palavra de Deus, querido, nos ensina, e Paulo vai nos ensinar isso, que nós devemos focar a nossa vida muito mais nas promessas de Deus, na beleza da sua graça e na fidelidade do Senhor à sua santa palavra. O nosso foco principal não pode ser nas pessoas, nas falhas e nas imperfeições. O nosso foco maior, central e principal deve ser na glória de Deus, na bondade de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. E pensando nisso, queridos, Paulo nos ensina, já no início dessa carta de Coríntios, a termos uma atitude de gratidão, a reconhecermos o que Deus tem feito. Paulo nos ensina a dar graças a Deus, mesmo em meio às imperfeições da vida. Eu vou repetir. Paulo nos ensina a dar graças a Deus, mesmo em meio às imperfeições da vida. Nesse texto, Paulo nos ensina a agradecer. Paulo nos ensina a olharmos a vida, o mundo e a igreja com outro olhar, com uma outra expectativa de vida. Paulo nos ensina a dar graças a Deus por aquilo que Ele já fez, dar graças a Deus pelo que Ele está fazendo e dar graças a Deus pelo que Deus ainda fará, porque o seu plano perfeito vai se concretizar plenamente segundo o seu propósito, sabedoria, soberania e poder. Amados, nesse texto Paulo nos ensina de forma objetiva pelo que nós devemos agradecer. Nós encontramos aqui pelo menos 6 motivos, hoje vamos ver 2. Primeiro motivo, primeira razão pelo qual nós devemos agradecer. Nós devemos agradecer a Deus pelo propósito da sua graça. Amém? Pelo que devemos agradecer a Deus? Pelo propósito da sua graça. Guarde isso no seu coração. Você deve ter uma vida de gratidão a Deus pelo propósito da graça divina. Paulo não agradece a Deus pelo comportamento imperfeito de Coríntios, porque Paulo não fecha os seus olhos para as dificuldades daquela igreja. Mas Paulo agradece a Deus pela obra que ele, o Deus gracioso, misericordioso e todo-poderoso, estava realizando em Cristo, na vida daquela igreja, na vida daqueles irmãos. Como ele continua a trabalhar nas nossas vidas em Cristo Jesus. Como Deus está trabalhando na sua vida de várias formas e às vezes de forma misteriosa. Paulo nos ensina, queridos,
Paulo tinha a consciência de que Deus estava trabalhando na vida do seu povo. Paulo tinha a consciência que Deus estava trabalhando na vida dos seus filhos. Paulo tinha a consciência que Deus estava trabalhando na história dessa igreja, da igreja de Corinto. E nós podemos ter também essa consciência de que Deus está trabalhando na nossa igreja, que Deus está trabalhando na nossa vida, que Deus é o Senhor desse corpo que pertence a Ele. Nós precisamos compreender a natureza da igreja e da vida cristã, porque algumas pessoas ainda não compreenderam o que é ser igreja, o que é fazer parte da igreja e o que se configura a vida cristã. Algumas pessoas ainda não aprenderam, estão equivocadas em termos da natureza de saber e conhecer o propósito de Deus, o propósito da sua graça para a nossa vida e para a vida da igreja. Amados, nós precisamos compreender a natureza da igreja e da vida cristã. Considerando isso, nós não vamos achar perfeição na vida de ninguém. Nós não vamos achar perfeição na vida de ninguém. Você não é perfeito, e está muito longe de ser, mas pela graça será na vida gloriosa do Senhor Jesus. Mas enquanto isso, até lá, a nossa vida é marcada por imperfeições, por pecados, por quedas, às vezes por carnalidade, e às vezes por resistir a fazer a vontade de Deus. Amados, nós não vamos achar perfeição na vida de ninguém. E às vezes nós estamos procurando perfeição na vida do outro, quando nós mesmos não temos essa perfeição. Aí você diz: mas eu não sou como, não sou igual, não faço isso, não faço aquilo. Ô meu querido irmão, quem disse a você que a sua vida tem que ser e ter como referência o homem imperfeito e pecador? Quem disse que tem que ser? Tem que ser a Deus. É Ele o nosso padrão, é Ele o nosso exemplo, é nele que nós temos que nos espelhar, é Ele que nós temos que confrontar a nossa vida e a nossa realidade. Não confrontar e comparar com a vida do outro, mas sim com a santidade de Deus. Porque quando nós temos essa consciência que nós temos que comparar a nossa vida com a santidade de Deus, nós vamos nos colocar no nosso devido lugar. Lembrando que Jesus diz que aquele que guarda todo o mandamento, mas tropeça em um só, se torna culpado de todos. Quem é você para se achar melhor do que qualquer um outro? Tudo que você tem, tudo que você conquistou, toda a honra que você tem como uma pessoa que tem vivido a vida cristã, você tem por conta da graça de Deus, por conta da misericórdia de Deus, por conta da bondade de Deus. Porque se Deus não segurar a sua vida, você cai. Se Deus não lhe sustentar, você tropeça. Se Deus não estiver do seu lado, você não consegue. Mas nós temos a graça de ter a bondade, a misericórdia e a presença de Deus nas nossas vidas. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós decepcionamos. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está trabalhando na sua vida. E eu gostaria que você internalizasse isso: Deus está trabalhando na minha vida. Não é isso que você tem pedido, meu irmão? Não é isso que você tem pedido, minha irmã? Você não tem pedido isso? Quantos têm pedido para que Deus trabalhe, para que Deus modifique, para que Deus santifique, para que Deus melhore a qualidade da nossa vida espiritual cristã? Você tem pedido isso a Deus? Diga amém. Então continue pedindo. Deus, Ele está trabalhando na minha vida, tenha certeza disso. Deus
está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando sim. A gratidão de Paulo a Deus é por essa verdade. A gratidão de Paulo a Deus é pela sua graça. Ele diz: olha, eu agradeço a Deus toda vez que eu recordo de vós e olho para vocês, e eu agradeço a Deus pelo propósito da sua graça. A gratidão de Paulo a Deus não era pela conquista da igreja, mas era pelo propósito de Deus na vida daquela igreja. Deus tem um propósito na vida dessa igreja, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. E é por conta disso que nós estamos nos aproximando de 33 anos de existência. Nós não merecemos nada de Deus, mas Deus trabalha na nossa vida graciosamente. A origem de tudo é a graça de Deus, e essa graça é concedida gratuitamente em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, pelos méritos do Senhor Jesus. Paulo nos lembra que nós não fomos escolhidos por méritos, mas por causa do seu próprio, por conta do seu propósito eterno de amor, por meio da sua graça bendita, única e eterna. A igreja de Corinto tinha muitas imperfeições. Algumas nós repetimos, infelizmente. Tinha muitas imperfeições a igreja de Corinto, e infelizmente parece que nós não aprendemos, parece que nós não nos tocamos de que o nosso comportamento deve ser diferente, e às vezes estamos reproduzindo esse mesmo comportamento. Na igreja de Corinto havia divisões e partidarismo. Nem vou perguntar se tem no nosso meio. Imoralidade sexual, litígios entre irmãos. E na igreja de Corinto, esse litígio extrapolava o ambiente da igreja e ia para os tribunais humanos. Será que tem litígios no nosso meio? Condutas inapropriadas na Santa Ceia, abuso dos dons espirituais e falta de reverência no culto. Mas, queridos, mesmo diante de tudo isso, Paulo diz que essa igreja pertencia a Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Você já deve estar com a Bíblia aberta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Por favor, permaneçam com a Bíblia aberta nesse texto de 1 Coríntios. O que é que diz o versículo 2? Todos? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha, eles foram santificados, foram chamados para ser santos, mas mesmo assim eles tinham todas essas imperfeições. Mas o que é que Paulo diz acerca dessa igreja? E ele começa já afirmando que essa igreja é. O que é que essa igreja é, queridos? É de Deus. Nós temos imperfeições? Sim, temos. Mas nós podemos dizer com certeza que nós somos igreja de Deus. Fomos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Isso significa que reconhecer as nossas imperfeições não deve ser motivo de acomodação, mas a convicção de que nós fomos chamados para ser santos, que precisamos modificar o nosso comportamento, a nossa atitude, precisamos fazer uma autoanálise de como nós estamos nos relacionando uns com os outros, nos comportando diante do culto do Senhor, aquele que está presente, aquele que envia os seus anjos para estar conosco também. Qual a conduta que nós temos tido? Nós viemos aqui, queridos, porque fomos convocados por Deus. E devemos atender essa convocação nos critérios estabelecidos por Deus na sua palavra. E como nós estamos nos comportando diante disso? Não podemos esquecer que toda igreja invisível
toda igreja visível, vou repetir, não podemos esquecer que em toda igreja visível, tem trigo e tem joio. Ou nós somos a única igreja no mundo que só tem trigo. Em toda igreja tem trigo e tem joio. Aí eu tenho uma notícia para você, que é um pouco desagradável, mas Deus, na sua sabedoria, assim ordenou. Deus ordenou a convivência. Tem trigo e joio. E Deus ordenou a convivência. O que é que Deus nos ordenou, queridos? A convivência. E tem uma razão para isso, tem um motivo para isso. E a gente chega lá daqui a pouco. Aliás, nós vamos chegar agora no motivo pelo qual Deus ordena essa convivência. No motivo em que Deus ordena não a exclusão do joio, porque essa missão cabe aos anjos e no dia do juízo. Até lá, Deus ordena a convivência. Por quê? Agora vamos para o capítulo 11, versículo 19. E eu vou esperar os irmãos acharem esse texto. 1 Coríntios 11, 19. Vamos ler todos juntos? Porque haja, importa, é necessário que haja partido entre vós, não só partidos, mas todas as outras imperfeições. Agora veja só, por que Deus permite isso? Por que Deus permite? Leamos todos. Qual o propósito? Para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Amados, é em meio à luta, é em meio à prova, é em meio à provocação, é em meio ao tratamento imperfeito, indigno, é em meio às tensões das relações interpessoais que nós mostramos de fato a qualidade da nossa fé. Quando vai tudo bem, quando todos nos tratam com honra, quando tudo é digno, é maravilhoso ter e demonstrar e falar da fé, da confiança em Deus e ter atitudes dignas de Deus. Mas quando é diferente, quando a coisa desorganiza, quando o nosso mundo é atingido, quando o nosso orgulho é confrontado, aí é a hora em que realmente demonstramos a qualidade da nossa fé. Aí é a hora que realmente nós demonstramos se temos a fé verdadeira em Deus ou apenas estamos convencidos das verdades sem deixar ser transformados por ela. Porque Deus permite as imperfeições na igreja, na parte B do versículo 19, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Amados, a gente vê situação em que o irmão é humilhado, é tratado com desdém, mas a postura dele não é de revide, é de graça, é de amor, é de humildade. Ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. É assim que a gente a conhece, os verdadeiramente aprovados diante de Deus, pelos frutos. Mas outros não pode ninguém tocar no calo dele, porque a ele revida, às vezes, não só na mesma proporção, mas numa proporção maior. E aí ele está revelando a qualidade da fé que ele tem. Deus permite isso, queridos, para nos revelar a qualidade da nossa fé. Em meio às tentações da vida, que a qualidade da nossa fé é revelada. É
em meio às adversidades existenciais, aquela do convívio, que a qualidade da nossa fé é conhecida. É em meio às decepções do dia a dia que a qualidade da nossa fé é confirmada, é manifestada. Embora essas situações sejam tristes e contrárias ao espírito do Evangelho, Deus, em sua soberania, guarde isso, preste atenção e receba essa palavra. Embora essas situações sejam tristes e contrárias ao espírito do Evangelho, Deus, em sua soberania, pode usá-las, e Deus tem usado, para revelar quem realmente é fiel. É o teste da vida cristã. Quem realmente é maduro. E às vezes não é porque a pessoa não é crente, ela é, mas não tem demonstrado maturidade nenhuma. Quem realmente está comprometido com a verdade. Em tempos de crise e conflito, os verdadeiros servos se destacam não por causa da divisão, mas por manterem-se firmes na fé, com equilíbrio, humildade e com compromisso com a unidade. Essas situações, queridos, servem como um teste espiritual. Pode ter certeza que quando você não for tratado de uma maneira digna, você está sendo testado espiritualmente. E aí você não deve retribuir com a mesma carnalidade, mas você deve retribuir com o espírito cristão. Amém? Enquanto alguns agem com carnalidade, vaidade e ressentimentos, outros se mostram aprovados por Deus ao responderem com sabedoria, com paciência, com amor e fidelidade à palavra de Deus. Deus permite que as dificuldades revelem o nosso caráter e a nossa maturidade. Eu vou repetir. Deus permite que as dificuldades, as adversidades, as decepções da vida revelem o nosso caráter e a nossa maturidade. Deus permite as imperfeições para separar o que é autêntico do que é superficial. E aí eu pergunto a você nesse momento, no teste espiritual, como é que você está se saindo, meu irmão, minha irmã? E faça essa avaliação diante de Deus. Se você reage à carnalidade com a mesma carnalidade, você precisa mudar. Se você reage ao mal do outro, retribuindo com o mal, você precisa mudar. Se você reage ao tratamento ácido do outro, com a mesma moeda, de maneira também ácida, você precisa mudar. Mas nós queremos que o outro mude, mas Deus está dizendo para você mudar. O erro do outro não deve levar você a cometer o mesmo erro. O erro do outro não deve levar você a cometer o mesmo erro. E é impressionante como algumas pessoas, queridos, querem corrigir o erro do outro, mas no processo de tentativa de correção, cometendo erro. É impressionante isso. As pessoas querem corrigir o outro, mas usando um processo que também é errado, usando uma motivação que também é errada, usando uma estratégia que não é aprovada por Deus. Vou só dar um exemplo. O irmão erra, a pessoa olha e aí quer corrigir o erro dele, mas sem nenhuma misericórdia, também está incidindo em erro, também está incidindo em pecado, porque não ser misericordioso é uma atitude pecaminosa. Nós vamos prestar contas a Deus. Você vai prestar contas a Deus.
O erro do outro não deve levar você a cometer outros erros, ou mesmo erro. A atitude imperfeita do outro não deve lhe levar a atitudes imperfeitas. Você, eu, nós vamos prestar contas a Deus. Aí não queira fazer o papel de Deus, porque tem gente às vezes que fica tão indignado com a imperfeição do outro, que só falta explodir dentro de si. Meu querido irmão, não cabe a você fazer isso. Cabe a você entregar essa pessoa nas mãos de Deus, e Deus vai agir. Agora, é claro que você pode confrontar, porque a confrontação é um caminho bíblico. É claro que você deve apresentar a verdade em amor, com misericórdia, desejando a restauração do outro e tendo paciência, porque a obra quem vai fazer é Deus, não é você. Você chega uma vez, outra vez, e a pessoa parece que não muda, mas você está fazendo a sua parte de misericórdia. Tenha paciência, porque essa palavra não volta vazia, e quando você faz isso em amor e em verdade, os frutos virão para a glória de Deus. Paulo não foca a sua atenção nas imperfeições da vida. Paulo foca a sua atenção na graça divina. Nós precisamos aprender isso, queridos, que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que Deus está operando, que as situações as mais variadas são instrumentos de Deus para trabalhar na nossa vida. Note bem, o propósito da sua graça. O propósito da graça de Deus é abençoar. Amém? O propósito da graça de Deus é transformar. O propósito da graça de Deus é nos aperfeiçoar. O propósito da graça de Deus é trabalhar em nós. Paulo poderia escrever para essa igreja e dizer: vocês estão todos reprovados, porque existem todos esses problemas que eu falei e outros ainda que eu não mencionei. Paulo poderia dizer: vocês não são igreja, vocês são reprovados, vocês não têm nada a ver com Deus, é muita carnalidade, Deus desistiu de vocês. Mas Paulo não faz isso. Ele diz: vocês são igreja de Deus, vocês foram santificados, mas foram chamados para ser santos. Mudem de comportamento em nome de Jesus. E essa mesma palavra deve ecoar no nosso coração, na nossa vida. Olhe na direção correta, irmão. Olhe com a perspectiva divina. Olhe com Cristo como fonte da graça de Deus. Pelo que devemos agradecer, pelo propósito. Agora uma segunda coisa: nós devemos agradecer a Deus pelos recursos recebidos em Cristo. Olha aí o versículo 5, veja o que está escrito: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. A equipe de louvor, por gentileza. Amados, eu pensei que dos 6 motivos a gente ia tratar 2, mas não vai dar para tratar esse não. Eu não quero tratar corrido não. Eu quero tratar esse segundo propósito, que nós em tudo fomos enriquecidos, que nós devemos agradecer a Deus pelos recursos que Ele nos deu, deixando bem claro, queridos, que Deus nos capacita para fazer a sua vontade. Amém? É Ele que nos capacita a amar, é Ele que nos capacita através dos seus dons, e o dom da palavra e o dom do conhecimento, para nós sermos amparo, para nós ajudarmos uns aos outros, para nós termos o espírito de misericórdia, de quebrantamento, para que a gente não deixe ninguém pelo caminho. Deus já nos capacitou, queridos. Ele nos concedeu, aqui o texto diz: porque em tudo foste enriquecido neles. Esse enriquecido não trata de bênção material, trata dos dons espirituais. Ele nos capacitou com os dons, e dons são capacitações especiais dadas pelo Espírito Santo para aperfeiçoamento do seu povo. Deus nos capacitou para sermos instrumento de bênção para o nosso irmão, não de maldição, de sermos instrumento de graça, de misericórdia. Deus já nos capacitou, e nós precisamos
atribuir a Deus a glória, a nossa gratidão e sermos instrumentos usados na mão de Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.